Oi, pessoal! Vem comigo que eu quero mostrar para vocês como montar um bolo à mão livre. Eu coloco um pouquinho de glucose na base e aí coloco a primeira camada de bolo. Venho com o recheio, observe que eu coloco o recheio faltando um dedinho para chegar na borda da massa. Aí você coloca todo o recheio e aí depois você vem com a espátula e vem nivelando esse recheio, porque se você deixar um morrinho, quando você colocar a segunda camada, o que que vai acontecer? O bolo vai ficar torto, né? Então, você dá uma nivelada, vem com a próxima camada de bolo, né? Coloca em cima, ajeita, tá? Tudo com muita calma para não derrubar. Vai limpando aí os farelos para não ficar muita sujeira. Aí você vem, umedece o bolo. Observe que eu umedeço o bolo mais pro meio, né? Eu não umedeço nas bordas, porque se você umedece nas bordas, você perde um pouco da estrutura do bolo. Venho com a segunda camada, repetindo o mesmo processo aplicando o recheio, faltando um dedo para meio dedo, um dedo, você vai ver o que mais adequa à sua produção. Do recheio para quando você colocar a próxima camada, o bolo não, o recheio não expandir todo para fora, tá? Aí vai colocando, primeiro começa nas bordas e depois você vai fazendo o centro. Aí segue o mesmo processo, passando a espátula, alisando para que o bolo fique o recheio fique mais niveladinho. Venho com a segunda, com a terceira camada de bolo, coloco, dou uma ajeitadinha, né? Você percebe que ele vai ficando mais ou menos igual a Torre de Babel, né? Meio tortinho, mas não se preocupe, que quando a gente colocar o acetato, tudo vai ficar perfeito. Aí você umedece novamente, né? Lembrando que não pode umedecer nas bordas, mais pro meio, né? Pro centro. Venho com a terceira e última camada de recheio. Esse é um padrão que eu sigo aqui na minha confeitaria. Eu uso 4 camadas de massa para 3 camadas de recheio, mas isso fica muito ao seu critério, né? Você pode colocar 4 camadas de massa para 2 de recheio, aí você é quem manda. Agora eu venho com um plástico desses de cozinha, envolvo todo o bolo, tá? Para que quando a gente colocar o acetato, o recheio não grude no acetato. E aí agora eu venho com acetato, aperto bem como se fosse uma cinta, né, para que o bolo fique bem retinho. Aí você aperta bem, vai colocando ele com cuidado, tá? No pezinho do bolo, né? Você coloca ele bem no pezinho do bolo, vai apertando e prende com durex, tá? Isso é muito importante prender bem com o durex, senão na hora que você apertar o bolo em cima, o que que vai acontecer? Se você não prendeu direito, aí o bolo pode expandir. Então, aí, só não... Com a luva é meio difícil usar o durex, mas a gente conseguiu. Aí agora, prendeu bem, né, o acetato, você vem e começa a apertar o bolo na parte de cima, para o recheio assentar. Isso. Aí você vem, arruma bem, aí vai apertando. Você tá vendo que o importante para não colocar o recheio na borda, porque quando você aperta o bolo, aí o que que acontece? O recheio vai expandindo. Então, tá vendo? Ele vai ficando perfeitinho. Olhando, parece que tem pouco recheio, porque o recheio tá mais concentrado, mais para um dedo para dentro do bolo. Entendeu? Essa técnica é perfeita para você não ter aqueles. Quando você confeitar o bolo, o recheio começar a sair para fora, começar a vazar, começar a fazer bolha. Então, dessa forma, fica super prático, super legal. E aí, você limpa aí o prato bem limpinho.
E dessa forma você consegue mais espaço, né, assim, dentro da geladeira. Você não precisa ter um monte de formas, né? Às vezes você tem um final de semana aí com um monte de pedidos e você tem pouca forma. Então, usando a técnica de mão livre, é muito mais prático, né? Você não precisa investir em tantas formas, né? Tendo as formas para assar o bolo, aí você consegue fazer aí a montagem do bolo dessa forma e fica perfeito. Eu sou Jaqueline Jesus, e se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário e o seu like, tá? Para que eu possa trazer mais e mais vídeos para vocês. Aí eu gosto de envolver o bolo todo no plástico filme para não ter perigo de pegar nenhum cheiro, de tirar a umidade do bolo. Então, eu faço dessa forma. Mas aí fica a seu critério. Se você não quiser colocar, não precisa. Nada é regra. Tudo você vai se adaptando da maneira que for melhor aí na sua produção. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!